Alô, amigos, uma boa noite. Renovo aqui a minha satisfação de estar com vocês nesse espaço que a UCAV oferece para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, que vem ratificar a mensagem que Jesus trouxe no seu Evangelho. Os temas são muito palpitantes porque tratam da nossa vida, das nossas relações com o mundo espiritual. Temas filosóficos, temas religiosos, temas científicos, que são, naturalmente, o tripé da doutrina espírita. E esse comportamento que nós desejamos de servir, de amar, de compreender, é estimulado justamente por todos esses conceitos que nós encontramos na doutrina que os Espíritos nos trouxeram. No último encontro, nós falamos das causas anteriores para as nossas aflições atuais. Nós ainda estamos comentando sobre bem-aventurados aflitos que serão consolados. E nós vimos que sem a crença no futuro, ou seja, sem a oportunidade da consolação, nada dessas aflições fazem sentido. Porque ser aflito, sofrer, para não ter uma consequência, que razão teria isso? Como se Kardec mesmo falou, seria um engodo. Então nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Como nós falamos semana passada sobre as causas atuais dos nossos sofrimentos, nós hoje vamos fazer uma abordagem sobre as causas anteriores, o que reforça o conceito de vidas sucessivas, de reencarnação, que em última análise é o tema das nossas conversas aqui. Porque as causas anteriores, se há males dos quais o homem, à primeira vista, não tem explicação, há coisas que precisam buscar nas leis de causa e efeito para conseguirmos explicar muitas coisas. Então, muitas coisas que acontecem a todos nós, que no primeiro momento nós não temos explicações, como por exemplo, a perda de entes queridos. Todo mundo sofre com perda de entes queridos. Por mais que estejamos acostumados com o fenômeno da morte, que por sua vez é uma consequência da vida, faz parte da nossa vida, a perda de entes queridos sempre traz muito sofrimento a todas as pessoas. Ninguém quer perder um ente querido, porque nós queremos conviver com as pessoas indefinidamente. Os reveses que acontecem muitas vezes de fortuna, os reveses que aquelas coisas começam a dar errado na vida da gente, os flagelos naturais aos quais somos acometidos muitas vezes, e a gente pode lembrar, por exemplo, enchentes, terremotos, furacões, desabamentos. Muitas vezes nós somos submetidos a essas coisas e não há uma explicação convincente, né? Pelo menos que venha. Nós não nos lembramos de termos cometido motivo para sofrer aquilo, né? Nesta existência, certamente não cometemos. E, além de que, as enfermidades, né? As pessoas que nascem enfermas, muitas vezes, além das enfermidades, não estou falando apenas daquelas de nascimento, não. Aquelas enfermidades às quais somos submetidos, e não são consequência da nossa negligência, nem são consequência das nossas atitudes atuais, mas que afetam diretamente as nossas vidas. E nascimento com enfermidades, com defeitos, questões defeituosas no físico, que vem às vezes até a privar o indivíduo da sua sobrevivência, do trabalho de sobrevivência. E a gente poderia lembrar, por exemplo, a idiotia, o cretinismo, a deficiência de órgãos, de modo geral. Quantas vezes os indivíduos vêm com uma deficiência que atrapalha a vida inteira e já nasceu com aquilo, né? Então, por que essas coisas acontecem? E é aí que nós somos remetidos a pensar nas causas anteriores, ou seja, adquiridas em outras existências.
não se nasceram assim, mas seriam, nada fizeram nesta vida para merecer esse sofrimento. Né? Então, nós não identificamos nesta existência causas que levam as pessoas a sofrer esse tipo de coisa. Então, sortes tão tristes, sem compreensão, que não poderiam evitar, porque são, como eu falei, esses dramas, essas catástrofes, e às vezes doenças não podem ser evitadas. Então não são negligência, nem são consequência de erros nesta existência. Só pode, naturalmente, ter vindo do interior. Mas por que seres tão infelizes? Ao passo que, ao lado, no mesmo teto, o indivíduo encontra pessoas com muito mais facilidade, às vezes, na mesma família. Na família nós temos, às vezes, pessoas que levam uma vida normal, com felicidade, e outros naquela mesma família que sofrem tanto. Sofrem pelos revés da vida, sofrem por deficiências físicas, sofrem por escolhas erradas, enfim. E muitas vezes a gente observa que na mesma criação de uma família, há alguns que têm sorte e outros que têm azar. Só que sorte e azar seriam atribuídos a quê? Não dá para atribuir ao acaso. Nós já aprendemos na doutrina espírita que o acaso não existe. Há sempre uma causa para todas as coisas. Então, que dizer dessas crianças, dessas anomalias, crianças que nascem com defeito, às vezes são com poucas horas, ou poucos dias, ou até poucos anos de vida, já acabam sucumbindo a uma doença, a algo maior assim. Por que essas crianças não têm direito de viver enquanto outras têm? Enquanto a maioria das pessoas chega à idade adulta, chega à velhice, e algumas não têm, que morrem precocemente. E às vezes de causa aparentemente naturais, não são nem por questões por questões de acidente ou de flagelos. São mortes aparentemente naturais, mas que têm um objetivo, têm uma razão de ser. E essa compreensão há de ter uma causa, né? E essas anomalias, nenhuma filosofia explica com segurança. Nenhuma religião justifica essa questão. Claro que muitas explicações são encontradas na filosofia, na religião, muitas religiões. Só que elas se perdem por falta de base. Não se tem quase conhecimento de explicações por meio de outras doutrinas das religiões que justifiquem a pessoa sofrer de consequências tão dramáticas, tão traumáticas, sem ter uma razão de ser. Será que Deus escolheria aqueles que vão sofrer, aqueles que serão felizes? Será que Deus brincaria com os nossos sentimentos, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos? Não dá para entender. Se nós temos um Deus justo, se nós compreendemos um Deus justo, há de ter uma causa justa para esses efeitos. Porque o que nós sofremos são efeitos. Efeitos de quê? Das leis naturais. E isso há de ter uma causa justa, porque Deus não faz nada errado. Nós já aprendemos a respeitar, a saber que Deus é infinitamente justo e bom. Então por que Ele promoveria esse sofrimento, as aflições a alguns seres e a outros não? Que privilégio seria esse? E isso, se nós nos remetermos à doutrina da criação, ou seja, aquela que diz que a alma é criada no momento do nascimento do corpo, mais difícil ainda de compreender, porque Deus teria errado em fazer algumas criaturas defeituosas e outras não. Se Deus, nessa forma de pensar, se Deus cria os seres, as almas, junto com os corpos, por que uns são defeituosos com problema e outros não? Porque não teriam todos a mesma sorte? Ou não teriam todos o mesmo azar? Por que são comportamentos diferentes, sofrimentos diferentes, aflições diferentes? Isso acaba jogando por terra esse pensamento da criação, de que o espírito, a alma, é criado no momento do corpo. Nós, pelo conhecimento de vidas sucessivas,
do desenvolvimento, do progresso do ser, e para todo o corpo há um espírito pré-existente, com experiências todas, que trazem para esta existência, para este corpo, as suas experiências anteriores. E, por sua vez, o corpo é criado, é formado, é moldado para atender às exigências de evolução daquele ser. Porque qualquer espírito, ao reencarnar, ou melhor, qualquer espírito, a grande maioria, né? No planeta de expiação e prova, quase a totalidade, traz programas reencarnatórios que visam a melhorar o seu desempenho, o seu conhecimento. Por isso passa por provas e expiações aqui. Porque a cada nova existência, ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando até chegar àquele momento da perfeição, ele não tem mais necessidade de encarnar. Então, a encarnação no corpo físico, na Terra ou qualquer outro planeta, ela tem justamente o objetivo de desenvolver o progresso do espírito, que tem uma bagagem enorme, com alguns acertos, com muitos erros, no nosso caso, no mundo de expiação e prova, muito mais erros do que acertos, e que precisam ser trabalhados, precisam ser reeducados, né? Então, essa ideia do espírito ser criado no momento da concepção do corpo cai por terra pela diferença. Por que Deus criaria pessoas diferentes, raças diferentes, gêneros diferentes, desejos diferentes, sofrimentos diferentes, em detrimento de outros que levam a vida inteira usufruindo de uma felicidade? Embora nós não tenhamos a felicidade plena aqui ainda no planeta, a felicidade ainda não nos pertence, mas muitos de nós somos mais felizes do que outros. Embora não haja a gente não leva uma vida inteira feliz, nós todos passamos por peripécias, por dificuldades, mas outros muito menos, muito menos. Já aquelas pessoas que levam a vida inteira sofrendo. Então, que escolha é essa que Deus faz? Ser injusto, ser ingrato, né? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, e nós sofremos essas vicissitudes, essas aflições, esses sofrimentos, isso remete a uma causa. E se Deus é justo em todas as suas ações, tudo que ele faz, essa causa é de ser justa. Ou seja, ninguém está passando por situações que não mereça passar. Que seja o propósito de reeducação, que seja o propósito de sofrimento, que seja o propósito de se melhorar, mas há de ter uma causa tudo isso. Importante lembrar que ninguém vem para sofrer, com esse propósito de sofrer. E Deus também não pune. Nós não podemos desvirtuar essa ideia de Deus puro, de Deus infinitamente bom e justo, porque ele não comete equívocos. Então, todos esses sofrimentos pelos quais passamos têm uma razão de ser, e Deus, diferentemente daquela ideia de ficar punindo, procurando erro, não, você vai pagar por isso, vai pagar por aquilo. Não, as coisas acontecem uma consequência. As leis divinas são implacáveis. E a lei de causa e efeito é uma delas que a gente sofre muito, muito diretamente na pele. Então, no momento que nós cometemos equívocos, esses equívocos precisam ser resgatados, precisam ser diluídos. E isso tem um custo. Esse custo é proporcional à gravidade. Porque nós aprendemos que para todos os nossos erros nós precisamos do arrependimento, do resgate e da compensação. Ou seja, nós precisamos, não basta apenas nos arrependermos e nem apenas passarmos pelo sofrimento consequência daquele erro. Nós precisamos devolver, nós precisamos levar a felicidade para alguém a quem magoamos, a quem ferimos e assim por diante. Então, o homem suporta o que fez os outros suportarem em algum momento. O homem passa por experiências que levou os outros a terem. Que tenha sido por
inconscientemente, ou inconscientemente não é bem um termo, seja involuntariamente ou propositalmente, na medida de Deus, na medida da lei de causa e efeito, isso tem compensações. É claro que quando se comete um erro involuntariamente, nós temos um tipo de comprometimento. Quando se comete o erro voluntariamente, no desejo de fazer o mal, o nosso conhecimento já permite entender que há uma dosagem maior, um comprometimento maior nisso tudo, que requer um resgate talvez maior. Então, se foi orgulhoso, então se o indivíduo foi duro e desumano, ele provavelmente vai ter a oportunidade de ser tratado duramente com desumanidade. Porque nós sempre lembramos de um pensamento de seguinte: há muitas injustiças no planeta, há muitas injustiças nas nossas vidas. Nós presenciamos frequentemente as injustiças, mas não há injustiçado. Que admitir que haveria injustiçado seria admitir que Deus falha nas suas leis. Então, como Deus é infalível, não há injustiça. O que nós não sabemos são as razões, as verdadeiras razões pelo que o indivíduo passa por aquilo. Então, quando a pessoa é supostamente envolvida em alguma coisa de forma inocente, na verdade não é inocente. Ele tem um resgate a prestar, ele tem um encaminhamento a prestar, e quase na totalidade das vezes, ele tem conhecimento que vai passar por aquilo e pediu para resgatar. Porque ao retornar ao plano espiritual, ou nós temos já consciência dessa necessidade, ou somos orientados para isso. De modo que, ao programar uma nova existência, mesmo quando nós não temos condição de prever essa situação, os espíritos benfeitores responsáveis pelo processo reencarnatório, eles nos orientam, nos encaminham para que tenhamos experiências que venham a causar impacto em nós, como nós causamos em outras pessoas. Então, nós passamos realmente por situações aparentemente injustiças, mas nós não somos injustiçados, porque nós temos um débito, temos um compromisso com alguém, ou com a humanidade, ou seja lá o que for. Então, se o indivíduo foi, por exemplo, orgulhoso numa existência, certamente ele vai voltar numa condição humilhante, porque é necessário experimentar aquilo pelo qual fez outras pessoas passarem. Então, o orgulho, que é, segundo os espíritos, ao lado do egoísmo, causa de todos os males, né? Se o indivíduo ainda mantém um orgulho muito forte, é necessário que numa existência seguinte ele passe pela experiência da situação humilhante para que possa valorizar, para que possa compreender os males e os danos que causam outras pessoas, né? Se o indivíduo foi avarento, foi egoísta e fez mau uso de uma fortuna, poderá certamente ser privado do necessário. Então, às vezes, nós observamos um indivíduo que não consegue sobreviver com decência, tem dificuldade, às vezes, até para se alimentar. Esse indivíduo pode estar resgatando aquilo que buscou, porque ele precisa passar por essa experiência para que venha valorizar aquela fortuna, seja ela qual for, que ele desperdiçou, que ele não teve oportunidade, não serviu para nada de bom na vida dele. E se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Nós vimos lá atrás que a negligência na educação dos filhos pode causar problema de criar nos filhos, fomentar nos filhos o sentimento de orgulho, de egoísmo. E muitos outros erros que o indivíduo pode ter sido mau filho e agora sofrer as consequências disso, aturando dos filhos o que fez com seus pais no passado. O assunto é palpitante, nos leva a pensar muito sobre isso, nos leva a compreender muitas coisas que nós presenciamos na vida. Às vezes nos torna aparentemente mais frios, não no sentido de ser indiferente à situação, a de compreender melhor, a sofrer menos com os sofrimentos nossos e dos outros, a compreender as leis de causa e efeito. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, uma boa noite.